convidar o Paulinho para fazer a prece para nós. Vamos lá, Paulinho? Amor, pega o celular. Que pena, né? Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, serenar o nosso coração, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na da vida e pela noite maravilhosa que se estende. Pedimos ao Mestre Jesus que derrame as suas bênçãos por aqueles que se encontram acamados em leitos de hospitais, pelos velhinhos, pela comunidade de Vilândia, pela nossa comunidade de Jaci, e por todos que aqui passaram, encarnados e desencarnados, e que o Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais possam amparar o nosso irmão Cícero para fazer a palestra da noite, e que ele derrame as bênçãos de todos que passaram aqui e acompanham assim, nos devidos lares, que a nossa Mãe Maria de Nazaré poderá estender seu nome sobre nós. Assim seja. Sim, seja. Graças a Deus. Bom, que Jesus nos fortaleça, nos dê muita paz espiritual e que eu possa transmitir essa história de uma forma que todos possam compreender. Nós vamos falar nessa história aonde engloba todas essas coisas: dor, perdas, amigo e trabalho. Alguém já ouviu essa história? Eu já contei ela aqui nessa casa, mas acredito que tem alguém que não ouviu. John andava dentro de sua casa de um lado para o outro, atormentado, sofrido, desgastado. Ele não conseguir pensar no que ele ia fazer. Tudo de mais difícil e de mais sofrido tinha acontecido para o outro lado. Ele sozinho dentro da sua casa, trancafiado, e olhava as fotos do seu filho Rick, da sua esposa Sally, e não conseguia sequer ter forças para conter os seus soluços. A única coisa que ele queria era sumir desse mundo. Desistir da vida. Ele não tinha forças para reagir. John tinha perdido o seu filho Rick e sua esposa Sally num acidente automobilístico, no qual eles tinham programado tudo. Um passeio maravilhoso. Já estava naquela fase que tudo que se fazia em família
era por amor, não mais por obrigação, mas aquela de estar um auxiliando o outro, um curtindo o outro. Eles tinham comprado uma chácara próximo da cidade, numa região muito linda, cheia de montanhas, aonde no fundo da chácara, do sítio deles, passava um riacho, uma linda cachoeira e um lago todo azul, bancos de madeira em volta, um lugar maravilhoso onde Sally todas as tardes sentava e trabalhava pintando os quadros, contemplando aquela natureza, contemplando aquele lugar maravilhoso. E João passava tudo aquilo pela cabeça dele. Vocês imaginam como que ele estava se sentindo? Perdeu tudo que tinha na sua vida. Perdeu sua esposa Sally e perdeu seu filho Rick. E aquela dor era tão imensa, que a única forma que ele se sentia um pouco mais conformado era pensar em se reencontrar com Sally e com Rick. E ele fez tudo organizado. Ele pensou vários dias. Ele não saía para mais lugar nenhum. Os seus amigos sentiam falta de John. Só que não iriam visitá-lo porque não queria incomodar. Porque não queria chegar na casa dele e falar: John, como você está? Imagina um de nós perdendo as pessoas que a gente mais ama. E chegam pessoas perguntando para a gente como que a gente está. É difícil a gente fazer essa pergunta para as pessoas. Nós mesmos somos assim. Quantas pessoas, amigas nossas, que entregaram os seus entes queridos, que desencarnaram, e a gente não vai lá, muitas vezes, por precaução de não fazer aquela pessoa ficar mais dolorida. E John estava há 2 semanas longe. E John tinha um amigo que se chamava Bill. E esse amigo Bill estava muito preocupado com John. Preocupado porque ele não saía de casa. E ele ensaiou várias vezes para ir visitar. Mas naquela noite, John preparou tudo. Pegou todas as fotografias das paredes, todos os quadros que Sally pintou. Todas as fotos deles se abraçando, dos aniversários de Rick. Pegou os cadernos onde escrevia as cartinhas, as brincadeiras, jogou sobre a cama, chorou muito e disse assim: ainda hoje eu estarei junto com vocês. Eu não suporto mais ficar sozinho. John abriu a gaveta de uma cômoda e tinha uma arma novinha. Ele nunca tinha usado essa arma. Mas ele tinha essa arma por alguma
ocasião de assalto ou de perturbações para se defender. E jamais ele imaginou que aquela arma seria o objeto que ele usaria contra si mesmo. A arma nova, virgem, sem nenhum projeto. Ele tirou da maletinha, pegou a caixa de bala, colocou no tambor, se ajoelhou, fez uma prece, pediu perdão para Deus e disse assim: hoje eu estarei junto com vocês. E colocou o revólver no ouvido. Na hora que ele ia atirar, ele ouviu pancadas fortes na porta, muito forte, e aquilo desconcentrou ele, tirou ele daquele ambiente que ele estava, daquela hálito mental que ele estava passando. Com muito esforço, ele retornou a arma na mala, colocou dentro da cômoda e foi abrir a porta. A hora que ele abriu a porta, lá estava seu amigo Bill. Deu um abraço no Joe. O Bill abraçou o Joe, porque o Joe não estava sentindo nada. Ele estava distante. Ele agiu maquinalmente para ir a pé. E Bill começou a conversar. E começou a arrancar de John alguns soluços, choro, onde jogou toda aquela dor para fora que seu amigo estava ali para ouvir. Calado, não falou nada. Quantas vezes nós queremos consolar alguém com palavras que as pessoas não estão querendo ouvir? Principalmente quando a gente fala que é assim mesmo, que tudo vai dar certo, que era a hora da pessoa fazer a passagem, nós estamos querendo dar o de melhor para nós, para aquela pessoa, para confortar ela. Só que ela não quer ouvir, porque a dor é imensa, a dor é tão grande que a pessoa está anestesiada, ela está ali apenas precisando de um abraço, do silêncio e do amparo. Por isso que o Chico disse: quando a gente não pode fazer nada por ninguém, silencie e ore. E se ela estiver chorando, chore. É um ensinamento muito grande. Nós ainda que estamos iniciando esse trabalho da escola do amor, da caridade, a gente já está começando a compreender que tem horas que temos que nos calar, que tem horas que temos que ouvir, tem horas que temos que chorar junto com a pessoa. E muitas horas temos que sorrir. E assim, seu amigo Bill conseguiu tirar John, depois de quase um mês de dentro da sua casa. Ele estava ali confinado naquela tristeza. Convidou para dar uma volta no carro. John, como se fosse um robô, acompanhou o Bill, montou naquele carro e foi passear.
dar volta na cidade. Bill falava muito, John ouvia muito pouco. Concentrado naquela ideia que poderia, naquele momento, já estar junto com Rick e junto com Sally. Ele achava que, através do suicídio, ele poderia reencontrar seus amados. Mas sabemos que isso só iria distanciar John de seus queridos. Porque sabemos hoje que é uma transgressão de uma lei imutável de Deus. O suicídio é uma morte que aonde a pessoa tira a sua própria vida de uma forma bruta, sem conseguir se encontrar com si mesmo. A dor, a perda, leva as pessoas a cometer loucuras, até mesmo tirar a sua própria vida. Um amigo Bill foi ali para ajudar John. Será que ele foi sozinho? O amigo, o mentor espiritual, esse nosso mentor que todos nós temos, e muitas das vezes está conversando conosco, mandando as nossas informações, os nossos ouvidos, mas a gente não consegue assimilar. Mas tem alguém que gosta da gente, e ele vendo aquela verdade naquela pessoa que gosta da gente, ele pode convidar aquela pessoa, que ela está ali naquele momento propício de ouvir, e dizer assim: vai até lá porque você vai conseguir infiltrar alguma coisa que eu não estou conseguindo infiltrar. Porque a mente está fechada, o foco está pequeno, os portais estão fechados. Mas você, através da batida, da pancada, da insistência, você pode conseguir fazer essa pessoa se levantar. Em todas as áreas, em todos os momentos. E Bill aproveitou que na cidade, todos os anos tinha um campeonato de beisebol. E ele, o Bill, era um dos organizadores desse evento tão maravilhoso, aonde só crianças poderiam participar até 12 anos. Bill e John, quando eram crianças, também participaram dos festivais de jogos de beisebol na sua cidade. E John se destacava muito como jogador. Até enquanto ele foi para a faculdade, ele continuou jogando e se destacou bastante. Mas depois, ele se formou em informática e se tornou um grande empresário. Inclusive, fazia muito tempo que ele não voltava ao trabalho. Quase 30 dias, pelo que ocorreu. Mas ele nem se interessava mais pelo trabalho. Mas Bill, andando pela cidade, levou John no campo de beisebol.
A hora que John percebeu, estava no meio do estádio. E Bill começou a lembrar John de quando eles eram crianças. Como era gostosa aquela amizade, as brincadeiras, as jogadas, as discussões, as brigas de escola, as namoradinhas, as festas que participavam. E tudo isso foi colocando John numa outra atmosfera. Foi abrindo toda aquela área, daquela nuvem escura, e foi entrando os primeiros raios de sol, iluminando aquela mente perturbada. Numa dessas conversas, Bill conseguiu até arrancar um leve sorriso de John, lembrando do tempo de criança. Voltaram para casa e John, um pouco mais aliviado, porque depois de tantos dias, tanto sofrimento, sem nenhuma companhia, sem nenhuma conversa, ele tinha desligado tudo, a campainha, o telefone. Ele não queria ser perturbado por ninguém. Por isso que Bill muitas vezes ligava para John e John não atendia. O telefone do outro lado tocava, porque a linha funcionava, só que o aparelho não estava ligado. Por isso que ele teve que bater por várias vezes na porta para que John ouvisse. Chegando em frente ao portão, Bill arrancou uma bolinha de beisebol e jogou na mão de John. E disse assim: precisamos de você, meu amigo. De mim? Sim. Precisamos da sua ajuda. Como? Da minha ajuda? Olha como eu estou. Eu estou destruído. Eu perdi tudo que eu tinha na minha vida. Eu perdi minha esposa, eu perdi meu filho. Eu não tenho mais motivação de viver. E Bill simplesmente se calou. Deu a mão para John e jogou a bolinha para ele. Ele pegou, entrou e ele disse: amanhã, meu amigo, 7 horas da manhã, eu estarei aqui no portão da sua casa e quero você comigo para a gente ir para o campo de beisebol treinar as crianças. Bill foi embora, John entrou para dentro da sua casa. Naquela noite, John conseguiu descansar. John conseguiu dormir um pouco, com pensamentos diferentes. Até mesmo com propósitos. Será que eu consigo mesmo fazer isso? Será que eu vou ter forças para ajudar o meu amigo Bill? Naquela noite, John dormiu. 5 horas da manhã ele acordou. Comeu alguma coisa, tomou seu banho e estava lá no portão esperando Bill passar para que eles fossem para o campo de beisebol para estar junto com as crianças. Vocês já imaginaram
o que uma boa conversa, um amparo, uma amizade verdadeira, um auxílio pode fazer para mudar a nossa vida? Ela muda a nossa vida plenamente. Porque nós vamos encontrar algo para a gente fazer. E quando a gente diz trabalho, não vamos pensar somente nesse trabalho que é levantar cedo, tomar café, sair correndo para o serviço e voltar de tarde para casa, jantar e dormir. Não. É um trabalho interior, um trabalho de reflexão, um trabalho de busca incessante de se encontrar consigo mesmo, de despertar a fé, de poder sentir o momento que estamos passando, o porquê que nós estamos passando nesse deserto. Qual será a finalidade, o objetivo que temos para que a gente tenha que superar essa passagem do deserto? Para a gente ganhar forças nas nossas provas. É insuportável a gente imaginar em perder o filho, a esposa, o pai, a mãe, mesmo sabendo que é a única certeza da vida que temos, é essa evolução. É o desencarne, é o renascimento, é o retorno e seguir adiante. Mas ainda nós sentimos muitas dores quando se fala nesse quadro em que todos nós, um dia vamos passar. Mas muitos são dores mil vezes maiores do que a nossa. Principalmente a perda de um filho, de uma filha, de pessoas que estão ali próximas, principalmente prematuras. A gente sofre muito. E assim, Bill e John foram para o campo de beisebol. Chegando lá, no campo de beisebol, as crianças estavam eufóricas, porque era dia de classificação. Não de classificação de escolhas que você não vai participar porque você não sabe jogar, mas de escolher os times. E justamente naquele dia, por ser um povoado pequeno na cidade, todas as crianças de 9 a 12 anos, que era onde ia ser formados os times, estavam lá. E eu, quando conto essa história, quando eu li o livro, eu fiquei me imaginando quando eu tinha 17 anos, quando nós fomos fazer a apresentação no TG de Mirassol. Tinha 250 jovens. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia ser escolhido nunca. Então eu estava tranquilo. Uma perna quebrada, engessada praticamente, machucada. Eu não vou fazer. Mas, felizmente, o sargento falou assim, mas eu tinha uma coisa diferente. Meu cabelo era um pouco comprido. E ele falou assim, os cabeludos passam tudo para cá. E eu estava dentro desses cabeludos. Todos vão fazer o tiro de guerra. Porque isso não é jeito de homem andar. Falou justamente desse jeito.
Amanhã mesmo você já está com o cabelo zerado. Meu Deus. Eu achei que aquilo era brincadeira, mas não foi. E eu estava nessa. No outro dia, vocês já viram aquele negócio de cortar cabelo assim? Que passa assim? O cara foi fazendo assim, ó. Deixou eu carequinha, eu era magrinho, uma orelha desse tamanho. A hora que eu me olhei no espelho, eu não acreditei. Mas foi o melhor ano, vamos dizer assim, da minha juventude. Foi dentro do TG 021 de Mirassol. 84 amigos. E até hoje nós nos reencontramos, para aqueles que já não partiram. Porque muitos já se foram, apesar de ser novo. Tem 56 anos, mas muitos se foram. Então eu fico imaginando aquele grupo de crianças, naquela esperança, naquela vontade de participar de um campeonato de beisebol. E quando o John chegou, ele viu um garotinho franzino, cabelinho com corte redondo, pequenininho, magrinho, que era a cara do seu filho rico. E ele se empolgou de uma tal maneira que ele não tinha olhar para as outras crianças, a não ser para aquele garotinho. Todas as outras crianças eram fortes, moleques sacudidos. E aquele menininho franzino, John pensou, ele deve ser da mesma idade de Rick. Mas não pode, porque Rick tinha apenas 7 anos. Ele não vai poder jogar, porque ele não vai ter a idade certa. E John já começou a se preocupar com isso. Mas formaram as fileiras para ser escolhido. E um escolheu um, escolheu outro, escolheu outro. Justamente sobrou só aquele garotinho. E John disse assim: qual que é seu nome, meu jovem? Ele diz: meu nome é Timothy, senhor. Ah, Timothy, como você está? Tudo bem? Eu estou bem, senhor. Ele falou: meu nome é John. Pode me chamar por John. Eu vou ser o treinador de vocês. Olha só. Ele foi lá para ver as crianças. Mas quando ele chegou lá, ele sentiu tanta emoção em ver o Timothy, que ele já falou assim: eu vou ser o treinador de vocês. Muito bem, que bom. Todos vocês jogam beisebol? Todos responderam que sim, menos Timothy. Timothy disse: não, senhor, eu jogo futebol. Aí John se entristeceu, porque ele estava jogando toda aquela vontade para ajudar, para treinar aquelas crianças. E John perguntou: mas o que te traz aqui, meu filho? Para você vir num campeonato de beisebol? Ah, senhor John, o meu maior sonho é ser campeão em qualquer modalidade. E eu posso aprender a jogar beisebol. Aquilo para John foi a mesma coisa que fazer ele flutuar. Uma criança franzina desse tamanho, com total autoconfiança, com total vontade, de esforço, de querer aprender um esporte que nunca tinha pegado um taco na mão. Mas ele disse: eu posso aprender e ser campeão.
Vamos olhar para a nossa consciência. Qual que é a primeira coisa que nós fazemos quando algo surge para a gente fazer? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu vou dar conta de fazer isso? Não é isso que a gente fala? Mas Timóteo estava ali. Eu estou aqui para aprender, Senhor. E o Senhor vai ser o meu professor. Muito bem. Se apresentaram. Aquele dia era só dia de apresentação. John montou no carro de Bill, voltaram para casa. Naquela noite, John não conseguiu dormir. Porque ele teve que pegar todas as cartolinas e fazer os esboços num campo de beisebol para fazer as colocações onde iria colocar e como ele ia ensinar Timóteo a jogar. Naquela noite, ele foi dormir de madrugada. A hora que ele percebeu, o sol já tinha amanhecido e lá estava Bill buscando o seu amigo para ir ajudar a treinar os garotos. E foi passando os dias. John percebeu que Timóteo era meio desengonçado. Quando ele tinha que correr para a direita, ele corria para a esquerda. Ele não conseguia segurar a bolinha quando jogava para ele pegar, simplesmente assim, pega a bolinha, Timóteo. Ele ficava fazendo assim. E ele falava, como que eu vou fazer o Timóteo se tornar um jogador de beisebol? Porque como todos aqui sabem, que todas as competições mirins e infantis, todos os jogadores participam da partida. Nem que for por alguns minutos, eles têm que participar. E John achou uma estratégia de começar a treinar Timóteo às 6 horas da manhã. Porque os treinos eram das 8 às 11. E ele disse assim, se nós começarmos só eu e ele, das 6 às 8, ele vai aprender. Mas John queria era ficar perto de Timóteo, porque ele sentia saudade de mim. E Timóteo fortalecia John e preenchia aquele espaço vazio. E John chamou o Timóteo e disse assim, você tem condições de chegar às 6 horas da manhã para a gente começar a treinar separado? Claro, senhor. 6 horas da manhã eu estou aqui. E assim, Timóteo tinha uma bicicleta velhinha. E ele saía bem cedinho de casa para chegar às 6 horas da manhã. E foi treinando. E John percebia que a cada dia Timóteo chegava mais cansado, todo suado. E falou, Timóteo, eu acho que não é bom a gente continuar às 6 horas da manhã, não. Você está ficando muito fraquinho. Ele falou, não, senhor. É que eu estou vindo a pé. Porque a minha bicicleta quebrou, furou o pneu. E a minha mãe, ela trabalha de colaboradora numa padaria. E ela vai receber o salário no final de semana e ela vai arrumar a bicicleta. Aí eu vou chegar descansar. E John treinou todo mundo,
11 horas terminou o treino e disse assim: Timothy, monta aqui no carro que eu vou levar você até na sua casa, que eu quero conhecer a sua mãe. Não precisa, Senhor. Eu não quero te incomodar. Não, eu não tenho nada para fazer mesmo. Eu quero conhecer a sua mãe. John não acreditou no que ele presenciou. Eles saíram do vilarejo, andaram mais de 3 quilômetros na beira da rodovia, entraram numa estrada no meio da floresta de pinheiros, andaram mais 4 quilômetros aonde chegou num trailer abandonado de caçadores que estava ali, era a morada aonde Timothy morava, com a sua mãe. Só que a sua mãe não estava, porque a sua mãe estava trabalhando na padaria. Naquele dia, John ficou totalmente pensando como um garotinho de 9 anos de idade tinha toda aquela persistência de chegar dentro do horário marcado às 6 horas da manhã para honrar um compromisso de um treino de beisebol com o seu professor. E John perguntou para Timothy, que horas, meu filho, que você sai de casa para você chegar às 6 horas? Porque dá mais de 7 quilômetros. Falou assim, senhor John, eu não tinha muito base de horário, mas o primeiro dia que eu estava sem bicicleta, eu saí 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, no meio de uma mata, correndo todos os riscos, todos os perigos, para estar lá e não furar com o seu companheiro. John voltou para casa. Pela primeira vez, depois de muitos dias que Rick e Sally tinham partido, ele abriu a porta do quarto do Rick. Dentro do quarto do Rick, John tinha comprado uma bicicleta vermelha linda para o Rick, que era para o aniversário dele. E o Rick nem sequer desfrutou da bicicleta, porque não teve tempo. Teve que voltar para a pátria espiritual. E naquele dia, John teve a coragem de abrir a porta do quarto e pegar aquela bicicleta novinha e levar para seu amigo Timothy, lá no meio da floresta. John voltou para a floresta e disse: olha, Timothy, o que eu trouxe para você. Nossa, Sr. John, não precisava me emprestar essa bicicleta. Sábado, a minha mãe vai consertar, porque sexta-feira ela recebe e vai pagar. Não, Timothy. Essa bicicleta, ela era de Rick. Mas onde o Rick está agora, ele não precisa mais dela. Então, essa bicicleta é um presente que eu estou dando para você. Rick pulou no pescoço de John. Timothy pulou no pescoço de John. Deu aquele abraço apertado, agradecendo o Sr. John. Muito obrigado. É a bicicleta dos meus sonhos. É a cor que eu mais amo, vermelha, linda. Eu queria tanto um dia ter uma bicicleta vermelha e hoje o Senhor me deu.
Os dois choraram, se abraçaram, e no outro dia, 6 horas da manhã, estava lá Timothy com a sua bicicleta vermelha e John para dar o treino. Timothy já estava acertando algumas jogadas, algumas rebatidas, quando iniciou o campeonato. E Timothy era um exemplo de torcida. Ele não conseguia ficar parado ali no banco de reserva. Ele corria de um lado, ele corria para o outro, ele gritava: vamos vencer, jamais desanimar. Nosso time é grande, nosso time é forte, vamos ganhar essa partida. E aquela alegria, e ele foi trazendo pessoas da arquibancada para de trás do banco de reserva, que começaram a criar uma torcida para aquele time que era o nome do time dos sonhos. E o sonho de Timothy era ser campeão com aquele time. Todos os jogadores já tinham entrado e a partida estava empatada. Chegou a vez de Timothy, porque todos os jogadores têm que participar. E John sabia que Timothy não estava ainda preparado para aquela partida. E chamou ele. E John perguntou para Timothy: você está bem, meu filho? Eu estou muito bem, Senhor. Então vamos ganhar esse jogo. E Timothy puxou seu bonezinho, preparou para a rebatida, mas ele não foi feliz. Com um erro de Timothy, o seu time perdeu. Todos os jogadores condenaram Timothy, xingaram ele, colocaram ele para baixo, e ele ficou sozinho, derrotado no meio do campo de beisebol, chorando. E John se recordou que quando ele era criança, ele também tinha falhado. Mas ele tinha falhado numa final de campeonato, onde ele era o líder daquele time. E seu time perdeu o campeonato por uma falha de John. Só que ele recorda também que o seu pai, lá do meio da arquibancada, desceu e foi até no meio do campo, abraçou ele e disse assim: John, todos nós erramos na vida. Todos nós cometemos erros, por mais perfeitos que nós achamos que somos. Por mais que entendemos que sabemos que somos exímios, peritos nesse assunto, a gente erra. E ficou ali conversando com ele, e fez ele se levantar, e no próximo ano, você vai ser campeão. Porque podemos sim errar, mas temos que persistir em acertar. E justamente aconteceu com John, que no campeonato próximo eles foram campeão, pelo time dos anjos. E ele também se dirigiu até o meio do campo, ajoelhou-se de frente com Timothy, para ficar do mesmo tamanho do garotinho, olhou nos olhos dele e disse assim: calma, Timothy, o que aconteceu? Você está tão bem. Ele disse: não sei, Senhor, não consegui apanhar a bolinha.
Parece que ela estava vindo na minha direção, mas eu não conseguia apanhá-la. E John abraçou ele, confortou ele, e para fortalecer o amigo, em fazer ele compreender aquela situação, ele disse: deixa eu ver as suas luvas, Timothy. Ele mostrou as luvinhas, velhinha, rasgada. Ah, Timothy, aí está o problema que você não conseguiu apanhar a bolinha. As suas luvas não deixou você pegá-la. Mas no próximo jogo você vai estar com umas luvas novinhas. Porque Rick também tinha o par de luvas novinho que eu comprei para ele jogar beisebol. Só que agora ele já não está mais aqui com nós. E pela segunda vez, ele entrou no quarto de Rick, pegou as luvinhas e levou para Timothy. Timothy aceitou aquele presente, abraçou, feliz, e foi continuando os campeonatos. Os jogos foi continuando. E nas conversas que o John tinha com Timothy, Timothy se queixava muitas das vezes de dupla visão, de dores na cabeça, dores na coluna. E John insistiu a conhecer a mãe de Timothy. E a mãe dele foi no treino, assim como foi chamado. E nessas conversas, a mãe de Timothy relatou ao professor que Timothy tinha um probleminha de saúde, mas que se tratava com um médico muito bom, com o nome de Dr. Messenger. E John deixou aquilo para lá e perguntava todos os dias para Timothy como ele estava. E Timothy dizia: estou bem, senhor. Mas olha, aconteça o que acontecer, a cada dia eu estarei melhor. E John se surpreendia com as frases que Timothy falava. Jamais, jamais, jamais desanimar. Você vai vencer, tudo vai dar certo. Ele disse assim: mas Timothy, onde você aprende todas essas coisas? Ele disse assim: é o Dr. Messenger que lhe ensina, Sr. John. Ah, eu queria tanto conhecer esse Dr. Messenger, disse John. Timothy disse: um dia o senhor vai conhecer. E foi passando os jogos, chegou a grande final. Lá estava o time dos Anjos na final do campeonato. Lá estava Timothy. Lá estava toda aquela torcida que torcia para aquele garotinho de uma maneira tão especial, porque ele era muito especial. Da mesma maneira, final de jogo, jogo empatado, só faltava Timothy para entrar no jogo. John chamou Timothy: vamos, campeão, vamos ser campeão, vamos, Senhor, esse jogo é nosso, esse jogo é nosso, Senhor, ninguém tira esse jogo de nós somos campeões. E não é que numa tacada perfeita, Timothy acertou a bolinha e o time dos Anjos foi campeão. O estádio todo foi abaixo, as pessoas choravam, gritavam,
o nome de Timóteo. Aqueles mesmos amigos que condenaram ele no primeiro jogo, abraçavam, carregavam ele no pescoço e ele tirava seu bonezinho e acenava para as pessoas. Ele disse: nós somos campeões, Senhor. Nós vencemos. O Senhor fez eu ser campeão. E ele, abraçando aquele menino, disse: você, meu filho, salvou a minha vida, porque eu estava pronto para me suicidar, mas você, com seu amor, com sua dedicação, com sua persistência, com a sua perseverança, com a sua autoestima, com o seu otimismo, você fez eu levantar. E John se despediram de seus amigos, voltou já para o seu trabalho, já refeito. E um dia, chegando em casa, como todos deixavam a secretária eletrônica ligada para receber seus recados, John também tinha sua. Ele chegou e tinha uma mensagem: senhor John, por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível. Passou o endereço, Dr. Messenger. Dr. Messenger? O que será que o Dr. Messenger quer falar comigo? Nós nunca conversamos. E assim, naquela mesma hora, ele já pegou o telefone, ligou. À noite, Dr. Messenger disse: venha para cá, John, eu preciso conversar com você. Chegou no consultório, se apresentou, doutor pediu para que John se sentasse, John sentou, e logo ele disse: o que aconteceu com Timothy, doutor? Porque a ligação era muito grande entre os amigos. Senhor John, eu vou ser rápido, porque nós não temos muito tempo para perder. Há cerca de 6 meses atrás, chegou no meu consultório Timothy e sua mãe. Timothy se queixava de fortes dores de cabeça, dupla visão, dores terríveis. E fizemos todo quanto é tipo de exame e numa tomografia foi constatado um tumor maligno no cérebro. John quase desmaiou. Se tivesse de pé, ele teria caído. Mas, doutor, como assim? Até outro dia, Timothy estava jogando beisebol. Fomos campeões pelo time dos Anjos. Ele disse: senhor, justamente, Timothy encontrou no Senhor a vida, encontrou a força de viver no time dos Anjos. Mas, doutor, vamos fazer uma cirurgia. Pode ser o valor que for, eu pago. Ele disse: não, senhor, é irreversível. Timothy já não está mais como estava antes. Diz que a única coisa que ele quer é receber uma visita do Senhor. E John não sabia como ia visitar o amigo, como ia chegar na casa de Timothy. E ele passou numa banca de revista, comprou uma coleção de jogadores, de figurinhas de jogadores de beisebol e foi visitar Timothy. Chegando em frente o trailer na casa de Timothy, ele chegou lentamente, observando tudo como que estava, e viu seu amigo sentado
numa cadeira de roda, magrinho, fraquinho, ele não conseguiu entrar. Ele entrou no desespero tão grande, porque Timóteo estava dormindo, falecido. Ele deu uma volta nas árvores, se recompôs, porque ele queria chegar até o seu amigo sorrindo, se apresentando feliz por rever. E assim ele fez. Chegou, chamou por 2 vezes: Timóteo, Timóteo, Sr. John, eu não acredito que o senhor veio me ver. Pulou nos braços do Sr. John, deu um abraço apertado e disse: que bom que o senhor veio me ver, Sr. John, quanta saudade que eu estou do senhor. Você está bem, Timóteo? Eu estou ótimo, senhor. Eu estou maravilhoso. Olha como eu estou bem. Realmente, Timóteo, você está ótimo. Olha o que eu trouxe para você. Arrancou as figurinhas. E foi aquela alegria. E foi conversa. E Timóteo conhecia todos os jogadores. Esse é fulano, esse é ciclano. Conversaram por mais de 5 horas. Naquele dia, John nem foi mais trabalhar. Ficou com seu amigo. E foi fazendo essas visitas constantemente na casa de Timóteo. E Timóteo ficava sozinho, porque a sua mãe tinha que trabalhar. E cada dia que se passava, o Timóteo ia se enfraquecendo mais. Até que chegou um dia que John chegou e seu amigo já não estava mais em condições de ver. As mãozinhas atrofiadas, os olhinhos fundos, os cabelinhos caídos, John chorando, abraçado com Timóteo. Timóteo veio a desencarnar nos braços de John. Aquilo foi a segunda derrota para John. Mas já estava mais refeito com tudo aquilo daquele processo de trabalho que tinha feito. John nunca tinha ido no Campo Santo fazer uma visita no túmulo de Salo e de Rico. Mas não sabe se foi por acaso ou por força do destino. A última derradeira morada daquele corpo de Timóteo foi justamente do lado da campa de Salo e de Rico. E John pediu para que fizesse uma estatuazinha, um anjinho e uma luva na mão. E escreveu numa lápide assim: aqui jaz um campeão, Timothy Marsh, 1983 a 1992. Jamais, jamais, jamais desanimou. Essa história está no livro de Og Madini, o 12º anjo, no Saraiva tem. Então, quem quiser ler essa história, eu tenho certeza que vai emocionar e vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque fala da dor, da perdas, do sofrimento, da amizade, do trabalho, da perseverança e da fé.
E jamais, jamais, jamais devemos desanimar. Muita paz a todos. Muito obrigado.